porque essa é uma coisa muito legal de Brasília. Você está falando do Sérgio Moricone. Sérgio Moricone foi uma pessoa que eu conheci nessa época. Muitos outros colegas. Outro dia encontrei uma colega de jardim de infância num voo para a Argentina, a Marinha, a Martita, assim, foram duas pessoas que eu escolhi no jardim de infância, depois as reencontrei. E sempre encontro, quer dizer, a vantagem de Brasília de quem cresceu aqui é de a gente continuar se encontrando. Então, em termos de atividades, eu me lembro que as salas a gente tinha essa coisa no jardim de infância, de sentar em círculo, sentar como chama isso? Com as pernas cruzadas no chão e contar o que tinha acontecido e ouvir o outro, essas discussões. Depois tinham atividades diversificadas também, que era uma coisa muito interessante, que a gente vê depois se expandir na educação, os cantinhos, então, um cantinho para matemática, e lá fora tinha um cavalete, que era um cantinho para pintura. Tinha momentos que a gente fazia atividades em grupo, tinha momentos que a gente curtia esses cantinhos. E era muito divertido, era muito, muito lúdico. As lembranças, eu não tenho nenhuma má lembrança do meu processo educacional, porque não era um processo coercitivo, não era um processo punitivo, era um processo muito aberto, onde a gente tinha espaço, e mesmo com a entrada da ditadura, a escola não assumiu esse comportamento. Foi uma coisa interessante. Eu me lembro que quando eu estava na escola de aplicação, se não me engano, na terceira série, não tenho certeza exatamente, mas eu me lembro que um dia a escola de aplicação estava sendo reformada. Do barraco de madeira ia ser construída a escola normal. Então nós fomos transferidos para o Elefante Branco. Então a escola de aplicação primária funcionava no Elefante Branco. E aí... Isso é de 65? Eu acho que 65 ou por aí, ou 66, não tenho certeza. Eu me lembro que aí a ditadura já era uma coisa clara. Eu me lembro, por exemplo, no Jardim da Infância, o estacionamento do jardim, uma vez lotado de policiais, de viaturas, aqueles carros que vinham os PMs sentadinhos assim, para entrar em conflito com estudantes que estavam, para segurar um conflito de estudantes que estavam, enfim, era um conflito com estudantes que estavam ali na Praça 21 de Abril, isso no jardim, no final do jardim. E depois, na escola de aplicação, quando funcionava no Elefante, eu me lembro que nós estávamos em aula, quando um policial chutou a porta da sala e falou assim: saiam todos daqui, vocês têm 5 minutos, o Elefante Branco está sendo fechado, uma coisa assim. Eu não sei nem o que era. Eu sei que a professora falou assim: olha, gente, vocês têm que ir embora. E eu morava ali perto, eu lembro que eu saí correndo, corria até em casa, eu morava no 708, que é praticamente na frente do Elefante Branco. Cheguei em casa, quando eu cheguei em casa eu me dei conta de que eu morava muito perto, mas que eu tinha amigos que os pais vinham buscar de carro, que moravam longe. Aí eu voltei para o Elefante para buscar esses amigos e levar para minha casa. Então, aí parou de ter aula por uma semana, o conflito provavelmente devia ser com os alunos do ensino médio enfim, os alunos mais velhos, mas acabou que na invasão do Elefante, eu acho que vocês devem ter outros depoimentos dessa invasão do Elefante, foram até as crianças do primário, foram surpreendidas os professores, então, mas esse era um clima que se sentia no país, né, nas conversas, a questão da censura, que depois eu fui vivenciar a ditadura e tal, de uma forma mais como adulta, na UNB, no movimento estudantil, mas aí já década de 70, né? Mas como criança a gente sentia isso, que havia uma instalação de uma ditadura no país, mas que a educação, os educadores acreditavam naquele processo, que era um processo de liberdade, de libertação. Me lembro que no CASEB, já fazendo o ginásio, já tinha aquelas aulas de educação moral e cívica, já havia uma censura maior dos professores, até porque os conteúdos passam a ser outros. Né? Você começa a discutir história, eu me lembro professor de português, mostrando a gente trabalhando com músicas do Chico Buarque, de repente as músicas sendo censuradas, o professor tendo que dar uma cambalhota, o professor Sérgio, eu me lembro disso, que a gente estava trabalhando uma música do Chico Buarque, ele trouxe para a sala de aula e de repente a música foi censurada e ele
conversou com a gente disso claramente, olha, essa música foi censurada, a gente vai trabalhar uma outra coisa, nós não vamos quebrar o nosso processo criativo. Isso eu acho que era uma brecha interessante da galera da educação. Era, olha, tem uma ditadura, então nós vamos brincar assim, não vamos fazer assim. Mas, na verdade, isso não é para cercear a criação de vocês, o processo criativo, isso não é para... A gente simplesmente não vai trabalhar essa música que agora não pode. Mas nós vamos trabalhar outras coisas, nós vamos trabalhar criativamente. Então, assim, a memória que eu tenho da educação é uma memória muito livre e que é uma coisa muito bonita você ter essa liberdade dentro de uma estrutura que a ditadura estava se fortalecendo, porque durante esse período, quer dizer, a partir de 64, a coisa começou de um jeito e foi ficando cada vez mais pesada, né? A escola de educação durou para você de quando? Olha, eu tinha olhado aqui, eu mais ou menos tinha calculado, acho que de 65 a 68. 65 a 68? Eu tenho essa impressão no cálculo que eu fiz aqui. Porque De 64 a 68. Era curso primário, na verdade. Não tinha um primário. Era o primário, era a primeira série, a alfabetização. 4 ou 5 anos. Eram 4 anos e aí nessa época surgiu o tal de exame de admissão, que você não fazia o 5º ano. E eu fiz isso, não fiz o 5º ano. Eu me lembro que a minha irmã mais velha fez o 5º ano, porque não havia ainda essa opção de fazer essa prova. E eu já não fiz o 5º ano, eu fiz o exame de admissão. E passei pro ginásio, chamado na CASEB. Tá. Quando você foi pro ginásio, aí você mudou para o Elefante? Ou... Não, pro CASEB. CASEB. Aí eu saí do Elefante pro CASEB, para fazer o ginásio no CASEB. Mas aí a escola de aplicação não funcionava? Ela funcionou o tempo Ela inteiro no funcionou Elefante? a maior parte do tempo nesse colégio de Madeira. Que é hoje a escola normal. Hoje a escola normal. Depois a gente foi pro Elefante enquanto tinha a obra. Eu não cheguei a voltar. Ah, tá, era isso. Tá. Depois que a obra ficou concluída. Eu já concluí o primário e fui fazer o 2º grau, o ginásio no colégio CASEB. Foi muito interessante aí a citação que você fez dos professores da época, né? Mesmo chegando à ditadura. Qual é a memória? Você podia falar mais um pouco? Sabe por quê? Porque eu acho que é interessante a gente resgatar essa coisa do professor, A participação dele, o que ele representou. O professor enquanto criador ou incentivador de cidadania, de conhecimento. O que você achava dos seus professores? Isso. Olha, eu acho que eu tive sorte de ter professores excelentes. Como eu disse para vocês, eu não tenho nenhuma memória ruim na escola, só tenho memórias boas. Acho que foram professores sempre, todos os professores que eu tive, eu me lembro desde o jardim da infância, essa professora Dulce Helena, que foi minha primeira professora na Sala Rosa, devia ter uns 4 anos nessa época, era uma pessoa que eu tinha a maior admiração, achava as coisas que ela falava interessantíssimas. O processo, e essa consciência que a gente tinha, o processo do conhecer como um processo muito prazeroso. Então eu acho que os professores nos proporcionaram muito isso, conhecer, quer dizer, aprender é uma coisa profundamente prazerosa. Né? Eu vejo que até hoje eu estudo todo dia, eu adoro estudar. Uma coisa que o processo de aprender, de descobrir, eu gosto da pesquisa. Então eu acho que a gente teve a oportunidade nesse sistema de educação disso. Então vários professores foram muito significativos para mim, no jardim, na escola de aplicação, no ginásio também tive professores muito importantes. Agora, no ginásio, como eu disse para vocês, já tinham professores, quer dizer, como havia a ditadura estava estabelecida, por um lado, alguns professores traziam um pouco a coisa da libertação e da liberdade como um processo interno, teu pensamento é livre. Isso, em termos de formação, é fundamental. Eu acho que a formação de valores, de princípios éticos, eu acho a questão da igualdade social, dos alunos serem tratados da mesma maneira, todos. Né? Eu não tenho memória de um professor que tenha discriminado um aluno ou outro em função de classe econômica, de cor, mesmo de deficiência física. Eu me lembro de ter amigos em cadeiras de roda e achar aquela coisa mais normal do mundo, né? Que
depois, mais tarde, trabalhando aqui no SAR, eu tive dificuldade de inserir crianças, já anos mais tarde, porque estavam na cadeira de rodas em determinadas escolas privadas. Eu acho que o ensino público no Brasil nos permite isso, ter essa visão muito de não diferenciar. Então, acho que, quer dizer, o professor, na verdade, ele que está passando essa mensagem toda, né? Ele memória assim dos colegas, dos estudantes e um pouco da trajetória deles, se é que você tem pensamento já. Do acompanhamento da trajetória. Porque você virou médica, né? Na verdade, eu sou deve cientista. ter tido um grupo lá de estudantes ligados a você, que foram. E outros não. Um pouco dessa memória é interessante. Deixa eu pensar. Se é que vem alguém de lá, porque às vezes não vem. Tá? Olha, às vezes não vem, por exemplo. Outro dia me aconteceu uma coisa, já tem uns 10 anos, mas que me ficou na memória, foi que eu estava no mercado, e aí um rapaz, um senhor, veio olhar minhas compras. E de repente ele falou assim, você não é Lúcia? Eu digo, você é o João, não é? Me lembrava muito dele, era um menino muito carente, que eu me lembro que a primeira vez que a escola levou a gente ao circo, que tinha essas coisas de... Né? Eu me lembro que ele estava sentado do meu lado e ele ficou assim paralisado. Eu tenho essa memória dele de infância, os olhinhos brilhando, aquela bola do circo girando e ele assim maravilhado, que eu acho que ele nunca tinha tido uma oportunidade. Então eu me lembro assim muito do lado dele nessa época e ele até teve um momento que ele pegou na minha mão e disse assim, é tão bonito que eu não tô, sabe assim, ele precisava de uma ajuda, ele precisava pegar na mão de alguém porque a coisa era bonita demais, assim. Ele não estava conseguindo realizar. Né? Exatamente. Aí anos depois ele estava empacotando a compra do supermercado e a gente se reconheceu. E foi um reencontro muito bonito, assim, muito legal. Assim, então às vezes eu encontro amigos, assim, tanto pessoas que acompanham a trajetória, em termos de trajetória inteira, a gente estava citando o Sérgio Morricone, o pessoal do Bianchetti também, da família Plênio, são pessoas que convivem também desde criança, o pessoal da Renê, naturalmente, né? As filhas da Renê, a Cláudia, a Carla, Vocês moravam o Marcos, nós éramos vizinhos, os filhos do Santiago Novo, acompanhei Marcos, Cristóvão, são pessoas que eu encontro até hoje. O Mário Coutinho, então que era uma quadra de professores, né? Eu morava numa quadra de professores naquela época, então até hoje tinha muitos professores ali, então até hoje eu encontro as pessoas e... Assim, nessa história, na tua história, onde que entra, você já começou a falar disso lá no início, dos teus pais, teu pai, tua mãe, Da minha história ou da história deles? Não, na tua. Eles da minha história? É muito bom, eu acho que a gente tinha uma experiência familiar muito legal, uma família muito unida, a gente sempre soube, sabe, até hoje que pode todo mundo contar com todo mundo. E assim, essa coisa de ser filha de educadores, por exemplo, meu pai era professor de história. Então, isso é uma coisa muito interessante, na minha memória, ele conta professor de história, porque ele não contava a história lá do Chapeuzinho Vermelho. Ele contava, por exemplo, a história da migração dos sábios bizanços. Era uma história que eu achava lindíssima. Ou ele botava a 1812 de Tchaikovsky na vitrola e contava a história da guerra e mostrava, às vezes, imagens da guerra, já nessa época, livros com fotografias. Eu me lembro de livros com fotografias do Holocausto e tal. Então, ele tinha uma coisa de contar histórias com H. Não contava tantas histórias, não me lembro do meu pai contando histórias com ele contando histórias, eu adorava a história de Mahatma Gandhi, né? Então a história da guerra era muito traumática, ainda mais com o Tchaikovsky ao fundo, realmente uma coisa meio pesada, mas também igualmente bonita, né? E então para mim era mais leve, a história de Gandhi eu achava uma história muito bonita, a história de Bizâncio. Então, assim, eu acho que a coisa da educação perpassa. Eu fui alfabetizada pela minha mãe, na escola, né, que era uma coisa também engraçada, ou que a gente tinha que manter um distanciamento, porque ali ela era professora, não era mãe. Então, ali a gente aprendeu a ter uma relação também diferente. Ela mesmo fala que quando ela corrigia
os meus deveres, minhas coisas que ela relevaria como erro para outros alunos, para mim ela tinha que considerá-los, né? Felizmente eu sempre fui muito bem na escola, assim, eu me lembro que eu nunca... Assim, eu tenho meus boletins até hoje, tenho meu boletim da escola de aplicação, que você vê que eu tenho assim, ótimo em todas as matérias da primeira quarta. Então nunca tive conflitos com notas. Para você uma cópia. Eu posso trazer, porque são coisas que eu guardo com muito carinho, meu boletim eu tenho minha carteirinha do CASEB, tenho meu boletim da escola de aplicação, acho que tenho meu boletim, meu histórico escolar do CASEB, tenho meu cartão da Fundação Hospitalar de Brasília, que é uma coisa que eu também acho muito legal, a saúde pública, porque a gente só ia no médico público, né? E hoje eu luto para a preservação da saúde pública, então eu guardo isso com muito carinho, meu cartãozinho da Fundação Hospitalar, da Fundação Educacional, então eu tenho um carinho enorme, porque eu também vim para Brasília em função da educação, até dos pais educadores. Então, olha, o que mais me encantou na sua fala foi essa descoberta que você narrou tão bem da aprendizagem, de ter o conhecimento através do lúdico. Você teve todo o conhecimento prazerosamente. Tomou consciência do conhecimento. Um instantinho, por favor, tá? Isso foi muito pra se legal. concluir. Por favor, só um momento. que foi me muito fez legal uma escutar tesoura. isso. Ana Paula? Eu consigo uma ponta de caneta. Pronto. Devia ter feito isso. É porque nós já está na hora da gente ir terminando. Eu também estou com gente já esperando que eu marquei uma imagino que você esteja aí. Foi muito legal. Só para dar. Eu acho que esse projeto... Era só virar, não era? Não, ela vira automaticamente essa aqui. Ah, tá. Estou ficando cada vez mais esperto os aparelhos, né? Já vira que a gente não vê. Eu estou encantada com a nossa riqueza, porque no começo era muito difícil, agora está assim. Gente, é muito bom. Tá, você Diga, Senira, você está fazendo um comentário Sim. que eu acho Não, importante. o que mais me chamou a atenção, me encantou na sua fala, foi essa coisa de você narrar, você tomar a consciência de você ter tomado, não é nem a consciência, como você falou do processo do conhecimento, seja no jardim, no primário, no ginásio, você enfatizou muito o prazer do conhecimento, tomar conhecimento prazerosamente. E isso você não falou com toda a letra, mas disse bem, deixou bem entendido que foi uma coisa do professor da época. Eu acho que os professores da época, na verdade, eles tinham o projeto de Anísio muito em mente. Quer dizer, as pessoas não estavam aqui só para dar aula e ganhar um salário. As pessoas estavam aqui para trabalhar no método que elas acreditavam, uma coisa que elas acreditavam que elas passavam. Então, quer dizer, todo o conhecimento, isso eu não me lembro de nenhuma experiência desagradável, de nenhuma punição na escola. Eu me lembro sempre de muito lúdico. Tudo uma diversão. Ir para a escola é uma diversão. É aprender, é descobrir, é interagir com os amigos, é interagir com a professora. A professora é uma pessoa que conhece, mas não é uma autoridade no sentido coercitivo. Ela é uma autoridade no sentido, ela sabe mais e ela te leva ao conhecimento. Então, eu acho que o conhecimento se tornou uma coisa sempre para mim muito prazerosa, porque foi historicamente uma coisa lúdica, prazerosa até hoje. Eu me divirto muito aprendendo, eu sempre achei que aprender é muito divertido. E eu acho que isso foi muito relacionado à postura que os professores tinham, na medida em que eles acreditavam naquilo. De repente foi dado a eles um desafio de fazer uma coisa diferente. Não, agora não é para você ensinar a matéria assim para os meninos decorarem, mas não, agora é fazer os meninos pensarem sobre a matéria. Então eles levaram isso muito profundamente. E isso quando você tornou cientista da neurologia, sei lá como é, e quando você falou que eles mostravam a matemática repartindo, cortando a folha. Coisas, era lúdico, às vezes falava para a gente levar um chocolate, cortava o chocolate.
E coisas assim, quer dizer, um processo de dividir ou multiplicar não era uma coisa, um monte de números abstratos. Eu acho que a coisa é muito de trazer para o concreto, então você brincar com as peças, com as coisas. Uma lembrança também que eu esqueci de registrar, que eu acho muito legal dessa época, da escola de aplicação, porque era uma escola onde as normalistas, elas estudavam lá. Então a gente tinha contato com as professoras normalistas. E era muito interessante, porque isso, como para elas era um desafio, elas preparavam aquela aula muito legal. A gente adorava a aula das normalistas. Eu me lembro assim, de muitas pessoas que fizeram normal nessa época, que a gente acabava tendo um vínculo. Eu tinha uma tia, Esther Terezinha, que fazia normal nessa época. E eu me lembro dela e das amigas dela. Quando elas vinham da aula, a gente achava super legal também. Porque a normalista, ela vinha, quer dizer, como era o grande dia dela, quer dizer, a gente não tinha essa percepção, mas a gente sabia que quando a normalista vinha, era uma coisa sempre muito divertida, que ela ia fazer alguma coisa. E tinha aquela coisa também de ser alguém de uma idade mais próxima da gente, então uma linguagem mais próxima da gente. Então eu assim, tenho excelentes memórias das normalistas. Quer dizer, eu acho que eu passei por um sistema de ensino público, eu sou fruto do sistema público de Brasília, e acho que assim, o que esse sistema plantou em mim foi o tempo todo coisa muito agradável, muito positiva, muito lúdica. Eu não consigo dizer assim para vocês, olha, minha memória, o pior momento foi, sabe? Não teve momento ruim. Mas então, para a gente encerrando, você dizer aí o que... Você já está, na verdade, fazendo uma espécie de conclusão, né? Para a gente terminar, porque senão vai atrapalhar você, aí que vai ter gente esperando. Aí eu acho que a gente está com bom material já para pegar. Você queria que eu O que fizesse você quer uma dizer? conclusão? O que Quero eu que você queria diga o que você dizer? quiser, de memória, de eu posso intencionalidade, dizer? do que vocês quiserem. Eu acho que eu tenho muito a agradecer aos professores do sistema público de Brasília, dessa década de 60, da década de 70, porque mesmo com a ditadura plantaram na gente o sentimento da liberdade, do lutar pelos seus direitos, cidadania, aprender pela brincadeira, pelo lúdico, com prazer, compartilhando com os outros, essa coisa do trabalho em equipe, desde o jardim da infância. Isso é muito legal, que você sabe que para você fazer um bom trabalho, você não precisa pisar em ninguém, você não precisa passar por cima de ninguém. Como equipe, a gente vai fazer uma coisa legal, e a nossa equipe fazendo uma coisa legal, não impede que a outra equipe também faça uma coisa legal, tomara que a outra equipe também. Então, acho que esse conceito de equipes, que são coisas assim que para quem viveu desde o jardim sempre em equipe, vão fazer em equipe, e aí muda a galera da equipe, então de repente você era equipe de um, equipe de outro. Então, hoje eu vejo na escola, principalmente essa influência da escola americana, de vencedores, perdedores, winners and losers, não sei o que tem, quer dizer, e a gente viveu uma escola de conhecimento compartilhado com o professor, compartilhado com os colegas. Então, assim, acho que eu tive uma oportunidade raríssima na vida, maravilhosa, de ter sido aluna da Fundação Educacional nesse período. Sua vida escolar em Brasília, na verdade, né? E a história é que cada um de nós, todos nós, temos nosso espaço no mundo, né? Não precisa? Não precisa, e a escola mostrava isso, que é uma coisa muito legal. Eu vejo que tudo que eu conquistei na minha vida foi assim, não precisa pisar em ninguém, não cabe isso, sabe? Vamos fazer junto, vamos fazer legal, vamos aprender com prazer, vamos curtir. Então eu acho que isso, você traz isso, eu acho que o ensino, como a senhora tinha falado, planta na gente valores desde muito cedo, quer dizer, então o tempo que você passa na escola muitas vezes é maior do que o tempo que você passa em outros espaços. Então a influência do que acontece ali, quer dizer, se você é muito oprimido nesse espaço, ou se você é libertado nesse espaço, se você é respeitado, ou se você... Isso faz muita diferença. Eu acho que eu estou aqui, eu acho que eu conquistei as coisas que eu conquistei, ainda tem muito para conquistar, muita coisa para fazer, para ajudar o outro, e tem tanta gente precisando do planeta, mas... Tudo bem. Está ligado a essa escola. Obrigada. Obrigado, Lucia. Obrigada a vocês, que é por Olha, agora que está desligado, agora eu vou pedir encarecidamente